A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 28, e versículo de número 10 ao 17, que vai nos dizer assim: Partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Em um momento de grande dificuldade na história de Jacó, Deus resolveu se apresentar para ele de maneira nítida e falar com ele sobre os propósitos de Deus. Em momentos de dificuldade, em momentos que nós não compreendemos muita coisa, aonde as adversidades começam a nos cercar e parece até mesmo, irmãos, que a gente vai acabar perecendo, que nós vamos acabar sucumbindo. São nesses momentos que Deus resolve se apresentar de maneira gloriosa para nós e nos mostrar qual é a vontade dele. Deus tinha um propósito na história de Jacó. Por intermédio dessa palavra, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele tem um propósito na sua vida. As dificuldades que você está enfrentando e não está entendendo não é para a tua morte, é para que Deus possa se apresentar para você. Declare comigo: as dificuldades que eu estou passando é para que Deus possa se apresentar para mim. As dificuldades que eu estou passando é para que Deus possa se apresentar para mim. A situação estava tão difícil, irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele faz uma pedra de travesseiro. A dificuldade era tão grande porque ele havia saído da casa de seu pai fugido, pois o seu próprio irmão havia ali, irmãos, dito que o mataria. Jacó não estava vivendo tempos favoráveis. As lutas estavam intensas, estavam grandes na vida dele. Ele estava sob ameaça, estava vivendo um tempo que nem ele mesmo estava entendendo, e tem tempos que é assim na nossa vida. Nós não compreendemos o que estamos passando, o porquê é que Deus está permitindo algumas calúnias, injustiças, alguns levantes, algumas perseguições, algumas adversidades, algumas portas fechadas, escassez. Irmãos, tem momentos que a gente não entende muita coisa. E Jacó estava exatamente nesse momento, onde ele não compreendia muita coisa. Foi nesse momento que Deus resolveu se apresentar para ele. São em momentos de adversidades, em momentos de dor, de sofrimento, de angústia, que Deus resolve se apresentar para nós. Se você está passando por momentos difíceis, momentos que você não está entendendo muita coisa, saiba que Deus pode estar prestes a se apresentar para você. Quando Jacó estava ali dormindo, irmãos, a Bíblia nos diz que ele tem um sonho. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a se manifestar para você. Tem pessoas aqui que passarão a ter sonhos, outras passarão a ter visões, outras começarão a ouvir a voz de Deus de maneira audível. Não importa a forma, o meio, o método que Deus vai usar para se apresentar para você, mas saiba que Ele vai se apresentar para a sua vida. O que importa é Ele se apresentar para a sua história. Declare comigo: eu creio que Deus vai se apresentar para mim durante esse processo. Eu creio que Deus vai se apresentar para mim durante esse processo. Quando Jacó sonha, ele sonha que na terra tinha uma escada cujo topo atingia o céu.
E os anjos de Deus, irmão, subiam e desciam por ela. Ele teve uma visão extraordinária enquanto a cabeça dele estava em uma pedra que ele fez de travesseiro, enquanto ele estava em um momento de fuga, enquanto tudo para ele, humanamente falando, estava improvável, estava difícil, estava impossível. Ramancho de Iracandaraia. Aqui nós vemos que Deus gosta de se apresentar nos momentos de dificuldade e nos dar visões dos céus e nos mostrar o sobrenatural. Eu vejo pessoas aqui passando por processos como Jacó e Deus dizendo: eu me apresentarei de maneira sobrenatural, eu me apresentarei de maneira íntima e começarei a te mostrar a minha vontade para a tua vida. Jacó não havia ainda tido esse privilégio de ouvir o Senhor falar com ele de maneira tão íntima, tão nítida. Foi necessária a dificuldade para que Deus pudesse se apresentar para ele. Você já parou para pensar que as dificuldades que Deus tem permitido na sua vida são necessárias para que você possa ter com Deus um verdadeiro encontro? Para que você possa viver com Deus experiências sobrenaturais? A Bíblia nos diz que perto dele estava o Senhor. Quando você passa por adversidades, quando você passa por lutas, quando você passa por momentos que você não entende, você não está só. Jacó não estava sozinho aqui. E hoje Deus diz para você: você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu estou perto de você. Declare comigo: eu sei que eu não estou só. O Senhor está comigo. Eu sei que eu não estou só. O Senhor está comigo. O Senhor não somente estava ali com Jacó, mas a Bíblia diz que Deus falou com ele. Deus está contigo e se manifestará para você. Deus está contigo e falará contigo de maneira íntima, de maneira rabaiacando, ramancho de rasto especial. Deus está dizendo para você hoje: eu falarei contigo de maneira clara e tu entenderás o que eu tenho na tua vida. Tem muitas pessoas que têm pedido: Deus, me mostra qual é o teu propósito, porque eu não estou entendendo. Me mostra quais são as tuas direções. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo, me mostrar o que o Senhor tem para a minha vida. E Deus está dizendo: me manifestarei para você e te mostrarei qual é a minha vontade para a tua história. O Senhor se apresenta para Jacó e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Deus se apresenta e fala para ele, Ramancho de Iracandaraia, que ele é o Deus fiel, que havia sido fiel na história de Abraão, na história de Isaac, e também seria fiel aqui na história de Jacó. Deus não mudou. Ele continua sendo fiel. E ele diz para você: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó, sou Deus que já operei no passado, opero no presente e operarei no futuro. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, por isso me apresentarei para você como Deus do impossível, como Deus que cumpre promessas, como Deus que fala e cumpre aquilo que ele fala. O Senhor diz para Jacó: a terra em que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. O que Deus estava falando, irmãos, humanamente falando, era impossível. Soava como loucura, até porque Jacó não tinha nem um travesseiro para colocar debaixo da cabeça. Imagine ficar com aquela terra toda que ele estava deitado. Muitas vezes Deus vai nos fazer promessas que vai fugir da lógica humana. Eu vou repetir para você entender e guardar na tábua do seu coração e na sua mente. Muitas vezes Deus nos faz promessas que vão fugir da lógica humana. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, não tem nexo, não tem sentido, não tem como. E Deus está dizendo: não duvide das minhas palavras, porque tudo que eu falo, eu cumpro. E eu sou Deus do impossível. Declare comigo: eu sirvo ao Deus do impossível. Eu sirvo ao Deus do impossível. O Senhor disse mais a Jacó: a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor estava entregando uma bênção aqui, uma promessa extraordinária para a história, para a família, para os descendentes de Jacó. Só que Jacó estava sob ameaça de morte.
A Bíblia vai nos dizer que o próprio irmão dele disse que o mataria, mas Deus estava garantindo: tu não morrerás, eu te darei uma descendência, tu não morrerás, porque eu tenho para a tua vida um plano muito maior do que o plano do teu irmão Esaú. Tem gente que pode estar planejando mal contra ti, mas Deus está dizendo que prevalece na tua vida é o meu plano e não o plano maligno de pessoas contra você. Se Deus daria descendentes a Jacó, era porque Deus estava com ele e o pouparia, e o preservaria, e o guardaria, e não deixaria ninguém tocar na vida dele. Deus hoje diz pra você: eu não deixo ninguém tocar na sua vida. Tá passando por momentos difíceis, tá passando por adversidades, mas o Senhor está contigo e te garante que ninguém toca em você e que os planos dele não serão frustrados na sua vida. Declare comigo: eu creio que os planos de Deus não serão frustrados na minha vida. Eu creio que os planos de Deus não serão frustrados na minha vida. Deus estava com Jacó e garantiu para ele: eu tenho uma promessa que vai muito além do que você pensa, do que você imagina, do que você até mesmo já sonhou para a tua vida. Eu tenho algo maior na tua história e ninguém poderá frustrar o meu plano na tua vida. Declare comigo: ninguém vai frustrar o plano de Deus na minha vida. Ninguém vai frustrar o plano de Deus na minha vida. O Senhor deixou bem claro que ele estava com Jacó. Eu estou contigo. E hoje Deus diz para você: eu estou contigo. A dificuldade está grande, o problema está grande, a luta está grande, mas você sai daqui com a certeza: Deus está contigo. Ele não somente está contigo, mas ele te guarda por onde quer que você esteja. Você vai observar aqui que o Senhor deixou bem claro: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus deixou bem claro para Jacó: Jacó, eu cumprirei a minha boa palavra. Jacó, eu não vou te desamparar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão recebendo de Deus uma proteção especial. Deus está te escondendo para que ninguém te toque, para que os planos dele não sejam impedidos na sua vida. Eu sei que essa palavra é um mistério de Deus, porque Deus sabe para quem é, irmãos, que ele está designando este livramento. Deus vê o que você não vê. E nós servimos a um Deus que fecha covas e desfaz laços do inimigo preparados contra nós. Declare comigo: eu creio que Deus está fechando a minha cova e desfazendo todo o mal. Eu creio que Deus está fechando a minha cova e desfazendo todo o mal. O Senhor não desampararia a Jacó. O Senhor diz para você: eu não te desampararei, eu cumprirei a minha palavra, eu estarei com você, eu te protegerei, eu te esconderei como a menina dos meus olhos. Ninguém tocará na tua vida, pois eu tenho um plano na tua história e eu estou te escondendo. Esaú estava furioso querendo matar a Jacó. Jacó estava fugindo, ricando, ramante o derrasto, estava tudo desfavorável aqui, mas Deus estava garantindo para Jacó: eu estou contigo e ninguém te toca, eu estou contigo e cumprirei a minha boa palavra, porque tu és o meu escolhido. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: tu és minha escolhida, tu és o meu escolhido, eu cumprirei a minha boa palavra na tua vida e ninguém anulará aquilo que eu, Senhor, designei para você. Ninguém anulará aquilo que eu, Senhor, determinei para a sua história. Deus, ele estava com Jacó, se apresentando para ele de maneira nítida e dizendo: eu sou com você. Deus não mandou anjo, mas o próprio Deus falou com Jacó. O próprio Deus se apresentou para ele para que não houvesse sombra de dúvidas. Deus vai se apresentar para você. Deus vai te mostrar qual é a vontade dele para sua vida. Deus mesmo vai falar contigo. E não haverá sombra de dúvidas naquilo que Deus designou para você. Declare comigo: eu creio que não haverá dúvidas. O que Deus designou para mim vai acontecer. Eu creio que não haverá dúvidas. O que Deus designou para mim vai acontecer. Irmãos, os planos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. Deus protegeu a Jacó. Deus cumpriu a palavra dele na história de Jacó com riqueza de detalhes. Deus esteve com Jacó como Deus havia dito. O Senhor o protegeu, o Senhor o guardou. O Senhor deu para ele, irmãos, uma grande descendência como Deus havia prometido, porque para Deus não existe nada impossível.
E quando Deus ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Toda a dificuldade na história de Jacó foi necessária para que Deus pudesse se apresentar para ele. Eu quero te dizer uma coisa. Toda dificuldade na sua vida, toda impossibilidade na sua história é necessária. E não é para você ser envergonhada, não. Não é para você ser frustrado, não. É para que Deus possa se apresentar para você de maneira nítida. É para que Deus ele possa mostrar que ele é na sua vida. Jacó entendeu, irmãos, que Deus ele estava naquele lugar. Deus ele estava com ele. Hoje Deus diz para você: aonde você estiver, eu estou. Eu estou contigo, eu te protejo, eu te guardo, não tenha medo. Eu não sei o que estava te amedrontando, porque às vezes, irmãos, tem alguns levantes que nos amedrontam. Às vezes tem algumas ferramentas preparadas contra nós. Às vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida de maneira tão feroz, tão terrível, que acaba nos amedrontando. Mas Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor acalmou aqui a Jacó e deu a certeza que ele não estava só. Deus está te acalmando. E ele está dizendo: se acalme, porque você não está só. Se acalme, porque eu te protejo, eu te escondo, eu te guardo. Eu tenho um propósito na sua vida. E eu tenho um propósito na sua casa, na sua história. E nenhum dos meus planos serão impedidos. E nenhum dos meus planos serão frustrados, serão anulados na sua história. Nenhum dos planos de Deus na história de Jacó caíram por terra. E hoje Deus diz para você: nenhum dos meus planos na sua história vai cair por terra. Pois eu, Senhor, estou contigo para te dar livramento. Eu, Senhor, estou contigo para fechar a tua cova. Eu sou o Senhor que estou contigo para te proteger e para cumprir a minha boa palavra na sua vida. Jacó estava inserido em uma grande promessa. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão inseridas em uma grande promessa, em um grande propósito. E certamente, meu irmão, certamente, minha irmã, os planos de Deus acontecerão na sua história de maneira detalhada. Deus glorificará o nome dele na sua vida. Deus é fiel e ele cumpre aquilo que ele te prometeu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco. Te agradecermos, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica. E hoje eu vejo por intermédio dessa palavra o Senhor falando de maneira nítida com pessoas que estão passando por processos dolorosos. O Senhor está dizendo: eu estou contigo em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às adversidades, em meio à necessidade, em momentos que você não entende nada. Eu, o Senhor, estou no controle, estou permitindo para que eu venha me apresentar na sua história, para que eu venha me apresentar para a sua vida. Deus estava com Jacó na dificuldade. Hoje Deus diz para você: eu estou contigo. Não te deixarei, não te desampararei, cumprirei a minha boa palavra, cumprirei as minhas promessas na tua história, diz o Senhor, e glorificarei o meu nome na tua vida. Deus, obrigada. Pois da mesma forma que o Senhor agiu com benevolência, da mesma forma que o Senhor agiu, Pai, com amor, com zelo, com bondade para com Jacó, o Senhor também agirá com amor, com zelo, com bondade, com benevolência para com teu filho, para com a tua filha que tem me ouvido neste exato momento e está passando por adversidades. O Senhor esteve com Jacó e o aprovou. O Senhor esteve com ele, o protegeu, guardou e cumpriu a tua boa palavra na história dele. Assim acontecerá na história dos teus filhos. O teu nome será glorificado e a tua boa palavra se cumprirá na história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados
pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os seus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele foi fiel na história de Jacó. Ele o protegeu, guardou, livrou e mostrou para ele que o plano de Deus era maior do que os planos que cercavam para a destruição de Jacó. Hoje Deus diz para você: os meus planos acontecerão na sua vida e você vai ver eu me apresentando para você em momentos de dificuldade. O Deus que deu a última palavra na história de Jacó e cumpriu a palavra dele na história dele, ele vai cumprir também na tua vida e glorificará o nome dele na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.